Muito bem, galera. Assuntos aleatórios aí. Estamos aí com mais um Assuntos Aleatórios número 4. Número 4 ou 5? Já nem sei. Eu particularmente nem tô com vontade de gravar, sabe? Eu nem tava com vontade de gravar ainda, porque tem um monte de coisa pra fazer, às vezes eu tenho que ficar preparando o conteúdo, às vezes também, que eu peguei bastante conteúdo pra dar uma relida, como eu falei no outro vídeo, dar uma relida, aí eu tenho que... Aí eu dou uma relida, eu gravo o que eu penso e todas essas paradas, sabe? Estudando. Mas hoje eu nem quero falar muito sobre isso, sabe? Fica muito atrelado a isso. Eu vou falar sobre futebol. Vamos rapidamente aí, né? Dando um Corinthians e Flamengo agora. Um jogo horrível. Jogo horrível, né? Porque é aquele tipo de jogo onde o juiz pensa pra qual equipe ele vai roubar e qual equipe paga mais caro. Ó, quase fizeram. É aquele tipo de jogo que as duas equipes mais beneficiadas pelo juiz e pela... Ih, o cara tá desmaiado lá. O cara tomou um choque e tá... Não. Tá se mexendo. Aquela disputa forte de cabeça ali entre os caras. O cara meio que se cruza e tomou uma cabeça na fonte, praticamente. Não, o cara tava desmaiado ali, agora tá se mexendo. Mas é isso, né? Como eu tava dizendo, as duas equipes, tanto Corinthians quanto Flamengo, as mais beneficiadas pela CBF e pelo juiz, sabe? Esse tipo de jogo assim, os caras roubam na cara dura, sabe? E a mídia ela esconde isso, alguns meios de comunicação, né? A mídia ela tem uma culpa, uma parcela de culpa também. Eu nunca vou me esquecer de um jogo que teve, foi no Beira-Rio, que o Corinthians acabou ganhando o Inter e ali houve uma posição irregular. Na época foi o Gil, o zagueiro Gil que marcou, né? E ele estava em posição de impedimento e não deram nada. Isso aí foi em 2016, se não me engano, 2014, não, 16, 17. Não, 17 o Inter tava na B. Então foi 2016 então. Foi 2016. Mas é isso. Eu nunca vou me esquecer disso, sabe? Mó patifaria isso. E a mídia, se não me engano, nem aí, sabe? Não, é um lance difícil. É um lance difícil, sim, foi gol legal, sabe? Eles tentam ainda meio que dar aquela moral pro juiz, assim, sabendo que tá errado, sabendo que o juiz fez merda, eles dão aquela moralzinha de sempre é um lance difícil de se olhar, mas valeu. O Corinthians foi válido, sim. O gol foi válido, o pênalti foi válido. Apesar de ser um lance muito difícil. Não. Se pro outro time foi gol, foi impedimento. É um lance difícil de se analisar. Sabe? É tudo difícil. O cara tá mal lá, o cara não... Estão pedindo pra trocar e o cara não quer. Meu Deus. O cara não quer sair. Não entendi o que aconteceu. Barbaridade. Deixa eu contar.
cara botou um pano na boca e foi jogar. Brincadeira. Tá, mas como eu tava dizendo, né? Lance pra outra equipe não valeu. Porque foi um lance difícil de se analisar se foi impedimento ou pênalti. É sempre tudo no difícil, sabe? Não dá pra vocês uma vez na vida dizer que não, foi pênalti sim, o juiz errou e não ter dado pênalti. A outra equipe sai prejudicada e o Corinthians beneficiado, o Flamengo beneficiado, sabe? Tem que ser tudo no difícil, porra. Vão tomar no cu. Mas também era isso, né? Então, futebol hoje em dia também tá perdendo a graça por causa disso também. E agora botaram o VAR, né? Ó o Flamengo chegando. Escanteio. Também que agora quando colocar o VAR vai ser mais complicado ainda, sabe? O futebol não vai ter. Olha ali. E se eu fosse juiz eu daria pênalti nesse lance. Tá, né? Continuação no jogo. Aí agora bota o VAR. Agora o cara não pode jogar aquele futebol raiz, como eu tinha dito no outro vídeo, sabe? Não dá pra jogar aquele futebol com garra, com raça. Porque qualquer coisinha os caras vão cair no chão, vão ficar fazendo ceninha e o juiz vai lá e pede VAR. Se é uma falta, se é uma falta dentro da... se é uma falta lá no meio campo, o juiz vai e pede o VAR, sabe? O futebol perdeu a graça, vai perdendo a graça aos poucos. Eu não sei se é só no Brasil isso ou na Europa também. Na Europa também tá perdendo a graça também. Eu olhei alguns clubes, campeonato italiano, se não me engano. O cara foi lá, pediu VAR e ficou aquela coisa, sabe? 1 hora parado. Mas é isso, né? Vamos ver o que nos espera aí pra amantes do futebol. Ih, tomou um desarme. O cara poderia ter batido a gol. Vamos ver, né, o que se espera do futebol, né, galera? Por causa disso. Ó o Flamengo no contra-ataque. Travado. Pega o Cássio. O jogador passou livre e leve solto. Errou. Entregou. Tá, como eu tava dizendo antes, eu tô olhando, tá passando o jogo ainda. Ó o toque. Quase. Que baita técnico, né? O Abel Braga, né? O time do Flamengo joga umas triangulação bem certinha. Que nem era em 2014 com o Inter aqui. Em 2014 quando ele jogava com esse esquema aí com o Inter. Esquema e com peça cara ainda, né? Jogador veterano. Mesma coisa no Inter quando ele treinava também. Jogador caro, jogador veterano. Equipe bem ajustadinha. O Abel é diferenciado, né? Esse era o tipo de o Abel era o técnico também que poderia ter pegado uma vaga na seleção. Pronto, falei. Não gostou, te fode aí. Se for era pra pensar as conquistas dele, tudo e o futebol a estrutura de jogo dele se enquadraria na seleção, sim. Se enquadraria. Hoje eu acho que não, né? Porque se pegar esses caras tudo, esse jogador da seleção, o Neymar especificamente, polêmico, envolvido em Pindaíba, e o Abel com os problemas dele, os problemas de saúde dele, ele não ia conseguir lidar com isso. Mas em outras épocas, eu te diria que o Abel sim era um técnico para a seleção. Na época eu acho que da Copa América, ele no lugar do Mano Menezes. Poderia ter sido ele também. Acho que 2011 poderia ter jogado.
ter sido o técnico da seleção. Depois ali quando o Dunga retornou, não sei por que não colocaram ele também. Deixassem um tempo na Copa América, aquele fiasco, aquela vergonha que o Brasil passou. Eu acho que era pra ter sido o Abel o técnico também. Mas não. CBF e suas panelinhas, seus bruxismos, que estraga o futebol também. É muita política também dentro de. Olha ali. Meu Deus. Queria inventar demais também. Olha lá o elenco lá. O juiz foi lá xingar a equipe reserva lá dos caras que estavam se aquecendo. O cara só fez assim, nessa vaza. Mas é isso aí, né? Como eu tava dizendo. E abrindo o leque pra Copa América, né, meu? O que esperar dessa Copa América, né? O que esperar será dessa Copa América? Eu particularmente, eu acho que o Brasil pode até ir pra final, mas dependendo da seleção, acho que não. Meu Deus, quase tomar. O Flamengo quase tomou um gol sem querer, querendo. O cara ia cruzar e a bola quase vai pro gol. O goleiro tava atento. O que esperar, né, dessa Copa América? Eu acho que a surpresa pra mim foi como eu tinha dito, o Japão ter ido pra essa Copa América como convidado. O Japão não é a seleção do Japão não é fraca não, hein? É uma seleção perigosíssima. Que põe no bolso aí metade dessa seleçõezinha aí da América. Ali, menos a Colômbia e o Uruguai. Uruguai também. Eu acho que as favoritas, né? Chile, né? A campeã. Ó o gol. Meu Deus, forte. Então, assim. Poderia ter feito um esforço, hein? Aquela bola ali do Gabriel. Que o Bruno Henrique cruzou e o Gabriel não alcançou. Poderia ter feito um esforço. Mas como eu tava dizendo, né? Eu acho que isso pra mim são essas seleções favoritas, assim, sabe? Vou colocar 5 as favoritas pra mim: Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia e Japão. Imaginou uma seleção que vem da Ásia campeã de um duelo da América. Imagina que louco que seria isso. E pode ser que seja, né? Por isso que eu coloquei o Japão como favorito. Porque se for para pensar, a seleção onde joga o Guerreiro, ou como é que é, o Peru, a seleção peruana, não é, não, sabe, não ela tem um jogador bom, tem lá além do Guerreiro, tem o Farfã também, tem, tem uns outros jogadores que jogam bem, mas não, sabe, limitadíssimo, apesar de tudo. Uma seleção limitadíssima comparada com as outras no coletivo. Porque se tu for parar pra pensar, a seleção peruana tem só o Farfã e o Guerreiro. Farfã e o Guerreiro. Então ela, enquanto as outras já tem um coletivo, já sabe. Então a seleção peruana se encontra limitada. Então era isso, né? A Copa América. Esses são meus favoritos, não sei o que esperar. Eu acho que dependendo da convocação, o Tite vai trazer os bruxos de sempre. E se a seleção ainda, se o Tite cagar nessa seleção, provavelmente o Brasil passa vergonha, né, na fase de grupo. Que eu acho que, assim, tava na hora de ter uma mudança drástica já na seleção.
partir da Copa do Mundo já era pra ter tido essa mudança, né? Mas mesmo assim ninguém percebe isso por ser o Tite, né? O Tite é o técnico, então o Tite é o melhor. Mas. Ih, pá! Você tomou meia lua. Se ele... Fagner. Que bola. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é um bom zagueiro, hein? Deu bem no Flamengo esse Rodrigo Caio, né? Um jogador que. Um zagueiro de seleção também, né? Jogou pela seleção olímpica. Aquela seleção medalha de ouro. Lá, que foi aqui no Brasil, né? As Olimpíadas no Brasil, né? Não é um zagueiro ruim, não, hein? Deixa eu dizer que não é um zagueiro ruim. Se deu bem no Flamengo. Olha o lance. Tô prestando atenção no jogo e tô gravando, né? Desculpem essas travas que eu tô. Quando vem um lance assim no jogo eu fico empolgado. E eu não tô torcendo pra nenhum clube. Eu torço pro Inter. Só vocês verem o podcast aí, mas. Eu quero. Olha o gol do Flamengo. Defendeu. O Corinthians. Fez uma curva ainda. A bola deu um piquezinho no chão. Fez uma curva. Não tá, né? Como eu tava dizendo, né? Eu acho que o Tite não vai mudar muito, sabe? Esses técnicos nunca mudam, meu. Quando tem muito bruxismo, assim, é muito companheirismo, eles não pensam nas outras, nos outros jogadores que estão pedindo uma passagem na seleção. Agora eu não vou falar só de Brasil Brasil e mundo europeu. Eu falo de uma maneira geral, sabe? Enquanto os outros aí estão jogando bem, fazendo uma boa partida, querendo uma vaga na seleção, vai lá, sempre tem um técnico que tem o seu homem de confiança, como diz, que não faz porra nenhuma, às vezes só tá lá só pra sei, nem eu sei pra que tá lá. Aí esse cara caga o time. Esse cara caga o time e depois o técnico olha pra trás e bah, é verdade. Deveria ter feito isso antes, sabe? Não, sabe, esses técnicos não mudam, né? O companheirismo pra cá, companheirismo pra lá, meu. Sabe, não, eles não têm critério, eles não é só um específico, é todos que assumem a vaga na seleção. Eles não têm critério, sabe? É companheirismo acima de critério. Quer dizer, não pegou o Willian. A bola não tinha saído. Esse Willian aí também. Esse é o cara que é pra estar na Copa América também. Willian. Vamos ver. Aí o Gabriel. O Gabriel Barbosa, que jogou no Santos, está no Flamengo, né? Que não foi tão bem assim na Europa. Né? Ele é mais atacante que o Gabriel Jesus. Você vê ele. Olha o cruzamento. Gol. Pra fora. Pediu um toquezinho de mão ali. Vamos ver. Cara da torcida. Cara dos moleques. O cara da torcida rezando. De olho fechado rezando. Mas é isso, né? Eu tava dizendo. E agora também tem a seleção olímpica também, né? Saiu a lista de convocação, né, para contra-ataque.
Olha o cruzamento do Wagner. Que bola! Ó, que jogada do Wagner Love, hein? Centroavante experiente esse Wagner Love. Ó, ele tentou dar um chapeuzinho ali na cara do gol. Mas se eu tivesse no lugar dele, eu dominava a bola a tempo e mandava pro cantinho ali, de esquerda. Mandava de esquerda. Tá, mas voltando ao assunto, saiu a lista já de quem vai jogar, né, a seleção olímpica, né? A sub-20, se não me engano. Que é aquele duelo, né? Que já é a preparação já para as Olimpíadas que vai ter ano que vem, né? No Japão. E isso é meio que ruim. É bom ou é ruim? Bom, eu vou te explicar. O ruim é porque no meu time teve alteração, né? Eles convocaram o Iago, que é um lateral até que não é ruim, ser bem sincero. Olha, também a gente fica aqui vegetando na hora que na chance de gol os caras jogam no pé da defesa também, né? Brincadeira. Mas como eu tava dizendo, o Iago, que não é um lateral tanto ruim, que foi convocado, ele vai desfalcar o Inter em umas 3 ou 4 partidas. 3 ou 4 partidas sem o Iago. Isso é ruim. Isso é ruim demais. Mas tem o Wendel, né, que é um bom lateral também. Pelo menos o Inter tem peça boa para repor. Eu acho que o Wendel vai dar conta do recado. Mas a seleção sub-20, olha o lance e defendeu o goleiro. O Jadson, veterano. Mas como eu estava dizendo, vai ser uma preparação interessante, né, para quem está começando. Ele convocou o Iago, deixa eu ver quem mais ele convocou. Esse moleque, o Rodrigo, o centroavante que joga no Santos. Tá tri bem, né? Tem 18 para 17 anos. Já tá na equipe profissional, titular. Marcou contra o Vasco lá, né? Depois eu falo a respeito disso. Marcou lá contra o Vasco, já marcou em outras partidas. Tá. Olha. Quase. O Guri tá marcando, tá bem no Santos. Só que é aquela coisa, né? É novo ainda, tem o que? 18 para 19, 17 para 18, não sei. Tem mais ou menos isso ainda, não chegou nos 20. E como eu tava dizendo, ele é novo ainda, não pode deixar a pressão cair tudo em cima dele. Ele tá numa boa fase agora. Ó, nessa idade o Neymar tava assim e a pressão já tava nele já. E olha o que aconteceu com o Neymar. Olha o que aconteceu. Pressão e ego também, né? Mídia e ego. Mas, então é isso. O que mais? Ele convocou o Lincoln. O Lincoln, que joga no Flamengo. O cara que marcou lá contra o Grêmio na Copa do Brasil. Olha o lance. Olha o toque. Que bola. Defende o Cássio, hein? Que goleirão é esse, Cássio? Mas como eu tava dizendo, convocou o Lincoln. Vocês gremistas se lembram muito bem do Lincoln, né? Na hora lá que o jogo tava empatado, ele chegou e marcou o gol no segundo tempo lá na Copa do Brasil. O Grêmio foi eliminado. Esse mesmo. Foi convocado também, centroavante. Centroavante também. Eu acho que é bom jogador. E de São Paulo também teve um jogador de São Paulo lá, convocado. Mas eu acho assim, né? Não vou nem falar a respeito da convocação, que eu não sei o nome de todos, não sei nem onde joga. E se eu sei, assim, eu não vou me
sei lá, não vou me recordar. Mas como eu tava dizendo, eu acho que isso vai ser interessante já, sabe? A gente já tem uma base de como tá o futebol brasileiro. Vou até baixar essa TV um pouco. A gente pode ter uma base já de que como que o Brasil tá formando os jogadores, sabe? Esses jogadores de processo de base, a clube, seleção, vai ser interessante sim. O técnico é o Jardine. Acho que eu conheço esse técnico de algum lugar, né? Não sei de onde, mas ele treina em algum clube. Jardine. Não me é estranho. Ó, pra fora. Isso não me é estranho. Mas eu acho que é interessante sim. Já pra quem pode ter uma vaga no futuro para a seleção principal, né? É óbvio que as seleções de base fazem isso. E eu acho que vão ir bem sim, tem tudo para dar certo. E eu também acho bem sinceramente que o Tite, eles poderiam também pegar essa base, essa base para quase. Eles, sabe? Olha o contra-ataque do Flamengo foi travado. Eu acho que foi na bola primeiro. Não quero ser parcial aqui pra ninguém, mas foi na bola. Mas como eu tava dizendo, vai ser. Eu acho que o Tite poderia pegar, conforme for o desempenho dessa gurizada, e colocar uns 2 ou 3 para a seleção principal. Para cada função, não para uma só em específico, mas uns 2 ou 3 assim, para já pegarem a experiência. Nem que seja para entrar no segundo tempo ali, finalzinho do jogo. Até para colocar um titular quando alguém se lesionar também. Eu acho que também a gente poderia muito bem fazer isso, né? Ah não, vai agir no companheirismo. Vai agir na. Vai chegar. Vai colocar só os homens de confiança dele. Essas panelinhas de treinador que me irrita. Sabe? Você. Ó. Quase. Ia lá no Ilharão. Esse jogo. Que disputa, hein? Wagner Love e Gabriel Barbosa. Ó o contra-ataque. Ó o Wagner Love ganha. Na disputa ele ganha os caras na força, praticamente. Ele não é tão forte assim, só é. Ele é parrudo, mas ele é baixinho, né, também. Mas como eu tava dizendo, não vai ser como a gente quer, sabe? Sim, às vezes eles veem que às vezes tem gente que chega e diz, tá ruim, vai treinar a seleção lá, não tá gostando, então vai treinar. Claro, eu gostaria, eu gostaria sim. Não querer, mas ia ser só em torno do meu ego, tá ligado? Isso pra provar como eu sou bom e o outro erro. Cruzeiro e Flamengo, vamos ver. Fluminense e Cruzeiro tá valendo assistir mais do que Corinthians e Flamengo. Esse jogo até agora tá 0x0. Umas 2 ou 3 chances de gol pra cada lado, então o jogo tá pegado. Esse jogo panelinha. Esse jogo aqui não tem panelinha. Como eu queria que houvesse um jeito para 2 equipes perderem. Então 0x0 pra mim tá bom porque eu odeio as 2 equipes. Eu odeio o Corinthians, eu odeio o Flamengo. Tá. Os caras botou pra escanteio ainda. Não tá. Acho que o cara tinha dado um passo pra trás.
Então é isso, né? Como eu tava dizendo. Não vai acontecer isso. Vai estar sempre naquela panelinha do homem de confiança. Sabe que às vezes o homem de confiança não joga porcaria nenhuma. E vai lá e convoca. Por quê? Porque é o homem de confiança, sabe? Aquilo que chama o bruxismo, meu bruxo, essa parada toda aí. Então não vai mudar muita coisa. E é isso, né? Copa América. E o caso do. E ó, o Flamengo chegando. Não vai, tá cercado. Ó, quase. Tá, como eu tava dizendo antes, né? Então era isso. E o caso do Flamengo, do jogo do Santos e Vasco, que foi aquilo? Que foi? Agora, gol. Que golaço. De cabeça ainda. O William Arão. O Cássio ficou parado. A cara da guria. A cara da guria. Cara de bunda da guria ali da torcida do Corinthians foi muito mal. Ó. Bah, que jogada. Cruzamento e de cabeça ainda, o Ilharão. E aí, Titi? E aí? Até quando tu vai ficar insistindo com o Renato Augusto? Até quando tu vai ficar insistindo com o Fernandinho? E aí? Ó o Ilharão aí. Tá jogando um partidaço até. Tá, voltando ao assunto. O assunto do jogo do Santos do Vasco, né? E o Sidão lá que foi mal. Aí eles dão o prêmio de melhor em campo ainda. Que patifaria aquilo aí, meu. Te contar. O cara foi o cara foi o melhor em campo, sendo que ele perdeu, tomou 2 gols, um gol ainda ele meio que tomou um frango. Aí os caras vão lá e dão esse prêmio aí de melhor em campo só por achando que o cara quer alguma coisa, tipo, por peninha, falta de respeito isso com o trabalho do cara, tá ligado? E a culpa não é essa rede Globo, a culpa não é da rede esgoto, não é da rede esgoto, não, é dos internautas mesmo. Esses. Como eu tava dizendo. Tá, como eu tava dizendo antes, né? O cara lá quase chorando. Meu Deus do céu. Eu odeio o Flamengo também, né? Mas eu tenho respeito pelo Abel. Técnico que passou pelo Inter aqui. E esse estilo de jogo dele mesmo, sabe? Aquela triangulação certinha. Aquele estilo dele com peça, com jogador caro, tá ligado? Um jogador veterano, ele sabe ajustar a casa. É isso que torna ele um técnico diferenciado. Mas a instituição Flamengo em si eu odeio. Ih, velho. Mas tá tudo bem. É a equipe que mais é beneficiada no Brasil junto com o Corinthians, tá ligado? Equipe que botou a mão na. Que botou a mão em vários jogos do Inter, não só da dupla Grenal agora, sem clubismo. Mano. Quando vem pro Sul, não há sempre tem que ter uma ajudinha a mais, tanto o Corinthians quanto o Flamengo, né? Então, por isso. Mas voltando ao assunto, o caso do Sidão, né? Os caras foram lá, meu, e ainda tiveram a cara de pau de dar o prêmio de melhor em campo pra ele. O cara não teve um dia péssimo. Ó o Vitinho. Ó o Vitinho. O polêmico Vitinho. O cara vai tirar o Gabriel Jesus, vai por Vitinho. Puta merda.
Meu Deus do céu. Tá, tudo bem. É o Abel também. Ó, ó o meu bruxismo. Como eu tava dizendo, aí os caras vão lá e dão o prêmio de melhor em campo pra ele, meu. E o cara perdeu a partida, velho. Meu Deus do céu, essa rede de esgoto e seus internautas não tem mais o que fazer, né? Aí, tipo assim, eles quase contra-ataque perigoso. Ah, aí os caras vão lá e dão um prêmio pra ele, cara. Meu Deus do céu. Que tá acontecendo com a humanidade, sabe? Tirar onda com as desgraças das pessoas, meu. Puta que pariu, velho. Isso não é nem culpa da guria também lá, né, da repórter. Tava só fazendo o trabalho dela. Mas imagina se tu pega um jogador mais desequilibrado que perdeu a partida e ainda recebe o prêmio de melhor em campo. O cara ia dar um supapo no meio da guria. Se o cara fosse um jogador mais desequilibrado. Todo lance do Flamengo os caras pedem um desvio. Vamos ver se esse lance foi desviado. Ah não foi. Cheguei a ver. Mas como eu tava dizendo, né? Por causa de atitudes assim que vai ter uns quadros legais na internet, em outros meios, que vai deixar de existir. Porque sempre teve, né? Mas por babaca que faz coisas dessas, cara, às vezes eles cancelam assim uns projetos da hora. Porque tem muito. Começa a vir vem dois, três, quatro babaca. Um babaca incomoda muita gente, um merda incomoda. Dois merda incomoda muita gente. E por aí vai indo. Até que uma hora vai acabar, tá ligado? Aí eles vão ter que parar de fazer esse quadro. Por atitudes assim, que eu acho que vai ter. Vai ter. Se o cara perde uma partida, que o cara que não vive um momento tão bom assim, que é o momento do Vasco, não ganha de ninguém praticamente. Pega outras equipes assim, sei lá, pega uma equipe intermediária ou pequena, aí entrevista o cara, aí o cara é elegido melhor em campo, sendo que o cara perdeu, vai. Eu creio que vai ter mais atitudes assim, né, desses. Desviou no Arão ainda. Autor do gol. Quase. Ah, se não fosse o cara ali atrás, a bola ia no ângulo. Certinho. Lance do Corinthians. Mas como eu tava dizendo, então, sabe, a Globo, a Globo não tem mais nenhum respeito pelo cara. A internet também é uma merda, onde só tem pau no cu. A rede de esgotos também. Essa rede corintiana e flamenguista de bosta também, que, bem, o caso do Sidão assim foi uma, sabe, o cara quase chorou ainda ali, sabe, as pessoas também tinham que ter, pô, perdeu o jogo, vamos lá, né, vamos lá, se reerguer, baixar a cabeça, treinar, porque amanhã pode ser que eu ganhe, amanhã eu empato, e assim vai indo, tá ligado? Um jogador não tem tempo pra ficar se lamentando e pá. Mas aquilo foi, meu, uma humilhação daquele tipo, puta que pariu, né? Puta que pariu. Então é isso que eu queria dizer também. Era isso então, galera. Não tava com uma. Eu tava sem vontade de gravar aí, mas. Vamos falar um assunto qualquer, né? Vamos falar sobre futebol. Vamos falar aí sobre futebol. Falar um pouco sobre futebol aí pra fugir da bolha. Um pouquinho, né? Aí vamos falar de futebol e eu tava com vontade de gravar. Mas alguma coisa me deu uma inspiração aí. Então, até qualquer hora aí, se inscreve, deixa o like, toda essa frescura aí de YouTube.